Seja bem-vindo a essa aula de hoje. Nessa aula, eu vou revelar o segredo das mulheres de alto valor, o segredo das MAVs. E hoje a gente tem a Tami. A Tami é minha aluna do Método MAV e ela vai revelar todos os seus segredos hoje. Ela vai revelar exatamente como ela fez, os passo a passos que ela fez para viver o relacionamento dela, sabe? Tami é MAV 16 e ela tá namorando o Kaká. E ela vai contar como é que foi esse processo de despertar dessa mulher de alto valor, como é que foi o processo dela de viver um relacionamento. Vai contar tudo para vocês, então fique de olhos abertos aqui, preste muita atenção para você aplicar, porque essa é a diferença que faz a diferença. E aí, Tami, tudo bom, querida? Tudo, tudo bem? Você? Melhor agora, quanto tempo, hein? Muito tempo, muito tempo. Desde o nosso café da manhã, Sim, meses já foi de. incrível aquele café da manhã, hein? Sim, muito, muito. Mágico, gente. Foi mágico. As coisas mudam, né? Eu já tô com saudade de me reunir com vocês. Tami, nosso intuito aqui hoje é que você revele seus segredos, né? E eu queria que você generosamente contasse tudo como foi seu processo. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você tá de acordo aí em contar seus segredos de Mave? Com certeza. Então vamos pra cima, hein? Tami, fala pra mim. Qual a sua idade? Onde você mora? O que você faz? E você tá namorando? Estou namorando. Tá namorando? Eu moro em São Paulo, tenho 30 anos. Trabalho com estética corporal atualmente e estou estudando outras coisas para mudar de profissão. Ah, legal. Olha, e sabia que isso acontece, né? Eu me lembro que o método MAV ele tem vários efeitos colaterais, né? Então eu acabei de receber um relato aqui de uma aluna que ela estava, acho que ela ia perder o emprego. Agora ela tem duas propostas de emprego. Tem a Nath, que ela entrou no emprego dos sonhos. Tem muitas MAVs que fazem transição de carreira porque entendem que é isso, que a vida dela mudou e que ela fechou um ciclo, está num ciclo novo, num renascimento, numa metamorfose. E conquistar um namorado é só a cereja do bolo. Você acredita nisso? Acredito, muito. É real. O namorado é a cereja. Acredite ou não, o namorado é a cereja do bolo. Nossa, Tami, você é uma simpatia. É nova, né? 30 anos. É muito bonito ver pessoas tão novas assim, buscando conhecimento e investindo em você. Isso diz muito sobre você, né? Isso diz muito sobre a idade não define maturidade. Parabéns, tá? E você é MAV Obrigada. 16, né? Segunda-feira a gente abre a turma 19, você já é veterana das MAVs, na verdade, né? Uh, Tami, e assim, mais do que isso, você foi uma das primeiras, né? Porque as primeiras iam ganhar o café da manhã, né? E você ganhou o sim, café da manhã, lembra disso? sim. Bom, Eu acordei 5 e pouco para poder comprar o método. 5 e pouco da caraca, manhã. perdão, Eu, em São Paulo ainda, no frio, né? no frio, tava um frio. Aí eu falei, gente, eu vou acordar. Eu tomei café e fiquei lá esperando abrir, contando no relógio. Caraca. Tami, como é que você me conheceu? Quando Pelo, foi? Qual o motivo? Qual o ano? Conta tudo aí. foi no ano de 2020. Eu tinha 2020. acabado de sair de um relacionamento. Não saí, como eu posso dizer? Eu passei, né, por um relacionamento muito ruim em 2020. E não só com homens, assim, mas com amigos que eu achava que eram os meus amigos, né? E Aham. aí Defina eu. relacionamento muito ruim, porque muito ruim pode ser muita coisa. Eu queria saber, assim, o que você chama de ruim? O que aconteceu, assim, se você puder compartilhar um pouquinho? Sim, ele. A gente começou. A gente se conheceu, era o irmão de um amigo meu. Tá. E aí até então ele era muito legal, só que em relacionamento eu sempre me sabotava. Eu sempre procurava quem me maltratava. E Caraca. aí ele já me tratava mal. E mesmo assim eu fiquei atrás dele. E aí a gente começou a namorar. E ele, tipo, ele fazia o que ele queria. Quando ele queria, ele me tratava bem. Quando ele não queria, tipo, ele me chutava. Ele era assim. E eu aceitava, tava lá. Baixo merecimento, E baixo baixo merecimento, merecia baixa identidade, tudo isso que a gente vê no método MAG, né? tudo isso, tudo isso. E eu tava muito perdida, porque eu tinha
saído de um lugar que era uma instituição religiosa, né? Que eu Tá, fazia parte, e eu era entregue a isso. Então eu não tinha uma vida fora disso. entendi. Aí eu tava procurando uns vídeos no YouTube de relacionamento, eu já segui algumas pessoas, Tá. e aí eu achei um vídeo seu falando sobre isso, autoestima e tal. Eu não vou lembrar o nome do vídeo. Ai, mas já faz uns anos, Putz, né? 2020 aí tem que estar com a memória boa, né? Tem que dar. Aí eu fui e comecei a assistir. Eu comecei a assistir. Aí eu falei, nossa, esse cara aqui é legal, hein? Vou começar a assistir os vídeos dele e tal. Aí assistindo, assistindo, assistindo. Aí eu comecei a olhar para o relacionamento. Eu falei, mas realmente não é isso que eu tô procurando, não. E aí é, ele terminou comigo depois de um tempo, né? Quanto E tempo? aí a gente ficou pouquinho, foi uns 3 meses só, porque não, sabe, eu tinha tanto baixo merecimento que eu aceitava tudo. É isso que me Tipo, chama a então, atenção, né, Tami? Porque o que que você diz, né? Cara, você diz que ele já te tratava mal, já não era legal. Mesmo assim, você entra num relacionamento e, e, e eu tava doido pra ouvir assim, Ítalo, e eu terminei. Só que você me diz, e ele terminou comigo. Eu, putz, cara, tava zoado o negócio, hein, Tami? tava zoado, tava muito zoado. E eu tava perdida, perdida. Eu não sabia o que fazer em nada, assim, nem de profissão, nem de relacionamento, de nada, de nada, de nada. Tipo, eu lembrando, eu fico até com vontade, assim, de chorar, sabe? Pode Não por, contar. por, por Verdade. tristeza, mas assim, porque isso mudou muito. E aí, aí eu comecei a assistir seus vídeos, e aí eu assistia, eu falava, nossa, mas ele fala de encontrar um relacionamento, mas um relacionamento de alto valor. O que é isso? Eu ficava assim, mas o que é isso? Como assim? Eu não vou encontrar um relacionamento de alto valor. Eu Uhum. ficava, não, não, qualquer um E que você vem tá sabe o que bom. Vamos ver se você é uma aluna aplicada. Isso não foi combinado, hein? O que que é um relacionamento de alto valor? Vamos ver se você sabe. Um relacionamento de alto valor é comigo mesma, primeiramente, Isso. né? E depois com a outra pessoa. O relacionamento de alto valor é assim: você tem uma vida sua de alto valor e a E pessoa tem a dela. E os dois se encontram, os dois somam um com o outro. Não é a Bia tipo. fala, tem uma aluna minha Pode do falar. método lá da turma 10 que ela fala assim: Poxa, mas eu sou uma mulher de alto valor, eu tenho uma vida de alto valor, e se eu encontrar um homem de alto valor que tem uma vida de alto valor, vira um valorzão, né? É. E é tipo isso, né? E a ordem é você, a sua vida, depois um relacionamento. Mas eu queria acrescentar uma coisa a mais, já que, assim, eu vou fazer algumas intervenções didáticas, tá? Vou pontuar umas coisas, porque é uma aula, né? Eu quero que você contribua e eu vou fazer umas intervenções didáticas. Na minha definição também, para você viver uma vida de alto valor, uma vida de alto valor é você primeiro, a sua vida, depois o relacionamento. Agora, um relacionamento de alto valor, na definição do Ítalo Ventura, é voltando, um relacionamento de alto valor, na definição do Ítalo Ventura, é um relacionamento nos seus termos. Nos Nos seus. meus termos, exatamente. E aí você vai encontrar alguém que, que goste dos seus termos, que tem a ver com seus termos, e aí vocês vão fazer um valorzão, né? Sim, exatamente. E hoje em dia o meu relacionamento é assim. É Coisa linda. E aí, muito, muito. vamos lá, você me conhece em 2020, mas você entrou no Método MAV em 2021, não é verdade? Foi ano passado. Ou foi esse ano? Eu comecei. Foi no Não, foi começo esse desse ano. ano. Foi no começo desse ano, turma 16, começo desse ano. Ok. Então, peraí, 2020. Você ficou aí 2 anos aí me enrolando, né? Me botando no limbo. O que que aconteceu? Me explica isso. Me explica isso. Porque quando você falava de relacionamento de alto valor, como eu tinha baixo merecimento, eu não acreditava. E também tinha a parte financeira, porque como eu não tinha mais uma profissão definida, Aham, então eu fiquei, tipo, vendo meios de comprar. aham. E aí tinha a dúvida, aí tinha a parte financeira, só que a parte financeira eu dava um jeito. Sem desculpa, dava um Dava jeito. para Quando a gente resolver, quer, a né? gente Dava para resolver, né? dava. Mas por E que que aí você não eu ficava. resolvia?
Por que você não resolvia? O que você falava pra você? Hum, Porque eu ficava, ai, não é isso. Eu não quero um relacionamento de alto valor agora. Pra quê? Eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas pra fazer. E tipo, nada, imagina. Enganada, enganada. E aí, eu só ficava procrastinando. E continuei. Eu só assistia vídeo. E aí, quando conheci um carinha, aí ficava e saía fora. Ficava e saía fora. Nunca dava certo. Aí chegou uma hora que eu olhei e falei assim: chega, não aguento mais. Aí meu ex-noivo, eu já fui noiva, né? Aham. Aí ele veio atrás de mim, pediu perdão por tudo que ele tinha feito e Ah, tal. Aí eu quase voltei com ele. aham. E foi bem na época que o meu ex-namorado terminou comigo. Foi Ó, bem na época, parece que é o Satanás mesmo. né? Assim, O capeta é ardiloso. não, ele é ardiloso demais. Foi bem na época. Não, mas me Aí eu, explica, ó, peraí. Né, o capeta manda mensagem lá no WhatsApp, vai, meu filho. Né? vai, o número do nada me chamou e falou: eu quero falar com você. Me chamou pra conversar. Eu levei uma amiga minha junto pra Aham. ela ir comigo, né? Aí ele pediu perdão e tal, falou que me amava, que queria voltar e tal. Eu quase voltei com ele. Aí eu E falei: aí? não. Aí eu lembrei de uma frase que você falou. Você falou assim: voltar. Você tá voltando pra trás. Tipo, e ele não tinha mudado. E uma de nossas conversas eu vi que ele não era outra pessoa, ele era a mesma pessoa. Eu falei, não quero ex. Já decidi, não quero ex nenhum. Aí eu comecei a cortar a relação. E aí foi isso. Depois desse meu ex, que aí eu falei, não quero mais isso. Chega, chega, chega. Eu tava cansada já. E aí eu fui atrás da parte financeira, consegui. E aí eu decidi. Eu falei, no começo de 2022, na próxima turma eu vou entrar. E eu fiquei uns 2 meses pra conseguir, mas Esperando, né? foi. Putz, Guia. Esperando. Mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me vieram coisas aqui. Quando o relacionamento não dava certo, e aí você se envolvia e, putz, não era bem tratada, e aí você se envolvia e não dava certo, e aí esse cara terminou com você, e o argiloso chegou atrás de você. Como é que você se sentia toda vez que dava errado, assim? Quando a mensagem não chegava, quando a pessoa terminava com você, o que você sentia, Tami? Você consegue lembrar? Sim, eu me sentia tipo um lixo mesmo. Eu falava, caramba, será que eu nunca vou conseguir ninguém legal que goste de mim por quem eu sou de verdade? Eu pensava, caramba, eu sou uma pessoa tão bacana, tipo, eu tenho uma vida, tipo, boa, sabe? É, Só que não sei o que acontece. E aí eu lembro de um vídeo seu também que você falava sobre as vibes, né? Tipo, ele tá em vibe diferente, você tá em outra vibe diferente também. Você falava Aham. assim. E isso vai fazer a cabeça dele explodir se você falar isso pra ele. E quando ele terminou comigo, foi exatamente o que eu fiz. Falei, não, tudo bem, eu também quero me divertir, a gente tá em vibes diferentes e ok. É isso. Eu fiz de tudo pra não chorar, pra não fazer nada. Eu segurei, Nossa, cara. mantive a. E, e aí eu me sentia um lixo, assim, eu ficava, caramba, não fui encontrar ninguém, sabe? Meu noivado não deu certo, esse relacionamento não deu certo. Os outros que eu tive um namorado que ele era muito legal comigo, só que ele me tratava muito bem, Aham, extremamente bem. aham, Só que parecia que eu não conseguia gostar dele. E depois que eu entendi que você falou numa das suas aulas, antes do método, você escolhe. Na verdade, eu acho que foi a Flávia que falou, foi a Flávia. Você aham. escolhe, a gente escolhe amar a pessoa. É uma escolha, o amor é uma escolha. É uma escolha. Mas assim, é bom escolher a pessoa certa também, né? Só Sim. que que eu vejo aqui, também é interessante trazer isso porque podem ter outras mulheres que estão vivendo isso. Olha só o que Sim. você fala, você se apaixonava pelos caras que não te tratavam bem. E aí você teve um ex que te tratava super bem, mas você não duvidava. Será que eu gosto? Será que eu gosto? Por quê? Baixo merecimento. Então, e vício emocional, são duas coisas, baixo merecimento e vício emocional. O seu baixo merecimento fazia que quando alguém te desse uma coisa valiosa, alguma coisa boa, você falasse assim, eu não mereço, eu não quero isso, não gosto. E aí, se você tem um vício inconsciente de, sei lá, de não ter uma pessoa que valoriza, você vai achar estranho. Nossa, que estranho, essa pessoa está me valorizando, eu não gosto. Eu me sinto mais à vontade
nesse caminho, porque esse é o caminho que eu conheço desde a minha infância, alguma coisa assim. Então, como é importante, como foi importante para você, você ter entrado no MAV. Primeiro, né, ter conseguido fazer um investimento, isso já aumentou o seu merecimento. Peraí, eu mereço. Eu vou pegar isso aqui e vou investir em mim. E aí isso já aumentou o seu merecimento e as coisas começam a mudar. Porque se você não resolver isso, não adianta. Um dos grandes problemas da vida, né, de relacionamento principalmente, é o baixo merecimento. Que bom que você Sim, venceu isso, né, Tami? E aí sim. me diga, aí você se sentia mal, e aí você viu, cara, a próxima turma eu vou entrar. E aí você esperou dois meses, né? Porque eu não abro turma toda hora. E aí Dois você meses. viu que ia começar a jornada, né? Na época foi o novo Código do Amor. Como é que foi sua Sim. jornada até entrar no MAV? Eu assisti, né, boa parte, praticamente todos os vídeos, e eu me virava nos 30, porque assim, eu treino à noite, Muay terça Thai? e quinta, Muay Thai. Ah, eu vi lá. Mexe com Eu você treino. agora, né? Mexe. Agora mexe. Jab direto, Inclusive, cruzado na orelha. cruzado se bobear, um jab direto é um cruzado. E aí eu treino à noite, e a jornada, o novo Código do Amor caía no horário do treino. Tá. Aí eu falava assim, gente, eu sei que a aula vai ficar gravada, mas eu também quero pegar no ao vivo, porque o ao vivo é mais emocionante, é mais gostoso, eu É gosto mais do ao vivo. gostoso. Aí às vezes, tipo, eu ia assistindo pro treino Uhum. no novo Código do Amor. E eu chegava lá, eu ficava assistindo um pouco antes do treino, e aí começava o treino, aí eu tirava, e depois eu assistia o restante em casa. E eu faço faculdade, né? Eu termino esse ano. Uhum. Então, Você faz faculdade de às vezes, quê? atualmente, gestão de recursos humanos, porque eu já estudei contabilidade também. Caraca, mulher braba, E, hein? e, e aí, é, aí, às vezes, eu chegava para estudar, eu Tá. assistia o restante do vídeo e aí eu ia estudar. Então, tipo assim, Caraca. era muita coisa. É bem assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Exato, às vezes eu ia assistindo, indo trabalhar, eu assistia no ônibus de manhã cedo, Uhum. levava lá no celular, eu lá assistindo os vídeos. Então, assim, eram coisas que eu não queria perder, porque é importante acompanhar desde o início, desde esse comecinho. Olha O que novo legal. Código do Amor. E foi muito importante, porque assim, foram aulas que abriram a mente, prepararam mesmo é, eu para receber o MAV, entendeu? Porque Porque o você já MAV é tá muito mais mais pronta, profundo. mais pronta, né? Exato, porque é muito profundo, é muito bom, é muito gostoso. Então, assim, as aulas foram super importantes. Eu Que legal. recomendo que todo mundo assista, inclusive. Olha só, hein? Conselho de quem já chegou lá. Rapidinho. Amor, você pega o carregador do celular pra mim? Flávia, pega o carregador do celular pra mim? Tá acabando? Aí, Tami, é que você não ouviu, eu achei que você estava de fone. Ah, aí, deixa eu te perguntar, Tami. E você, como é que você venceu esse obstáculo do investimento? Você falou assim, cara, dessa vez eu vou entrar, vou dar um jeito. Como é que você venceu? Você já se preparou antes? Você resolveu na hora? Como é que foi para vencer esse obstáculo? Eu pensei muito bem no que eu poderia fazer para conseguir o valor. Aí eu E o que falei que você assim, fazia? bom, Diga. oi, não entendi. Não, pode dizer. E aí eu pensei, eu falei, gente, eu comecei a pensar. Travou. Ah, Voltou, voltou. voltou. Aí eu posso fazer isso ou aquilo. Aí eu pensei, não, vou arrumar um cartão, que aí tem um limite bom, e aí eu consigo, né? Aí eu arrumei com meu pai, porque o limite dele é muito mais alto, né, que o meu. Eu Aham, não tinha o limite na época, e ele sim, e o cartão dele estava parado, porque ele não usa. aham. Aí eu falei assim, gente, aquele cartão tá lá sem usar, deixa eu lá conversar com ele. Tirar o TGL do Aí cartão. aí eu fui conversar com ele, eu encontrei ele na rua, que eu tava voltando da academia, eu encontrei Ah, ele na rua, e eu falei, ô pai, o senhor tá usando não sei o que, não sei. Aí ele, não, não tô usando não. Aí eu falei, o senhor pode emprestar pra mim? É que eu preciso fazer um curso que eu tô esperando há muito tempo pra fazer, né? E aham. vai ser importante pra mim, e não só pra parte de relacionamento, mas pra parte também de comunicação. Expliquei pra ele. Ele falou, não, tudo bem, eu te empresto, vai lá buscar. Aí eu fui buscar, então aí eu consegui. E você ficou feliz Foi quando você isso. entrou no MAV?
Não, demais, demais. Ah, Eu fiquei assim, eu falei, não acredito. Quando eu paguei, eu fiquei, gente, eu vou ter que pagar isso daqui, lógico, mas assim, é um eu misto assim, fiquei, Deus me gente, livre, mas quem me dera, né? Uhul! exatamente. Aí eu fiquei, gente, eu comemorei tanto, eu não conseguia nem dormir mais. Porque nesse dia eu tava de folga, né? Aham, aham. Aí eu falei assim, eu nem consegui dormir, eu fui treinar. Nesse dia eu falei, não acredito. Eu não Legal. acredito que eu consegui. Caraca! E aí eu fiquei muito E feliz, foi uma das muito, muito, porque eu primeiras, já né? Que a gente tomou café da manhã juntos. sim, aí eu consegui, quando eu consegui uma das primeiras, eu falei pra minha amiga, porque ela também quer entrar, né? Já faz um Aham, tempo também. aham, Aí eu falei, amiga, eu consegui, não acredito que não sei o quê. Aí eu já fui contar pra ela aham, direto. E eu aham, fiquei muito feliz. Aí eu falei pra minha mãe também. Eu falei, mãe, você não vai acreditar, eu consegui fazer aquele curso. Porque eu já tinha falado pra minha psicóloga aham. que eu queria entrar. E eu falei pra minha, como tinha comentado com a minha mãe, eu falei, não acredito nisso. Gente, eu vibrei demais. E agora a gente tá fazendo live, né? Já pensou? Que louco. Gente, É surreal. surreal, surreal. Tami, mas me conta, vai. Agora eu quero uns segredos aí. O que você entrou lá dentro do MAV? O que você viu lá dentro do MAV que fez tanta diferença para você? Queria que você compartilhasse assim com as MAVs, com as futuras MAVs, com as MAVs que estão aqui de outras turmas, com as seguidoras. Porque hoje você vive um relacionamento. Relacionamento é só o fruto da mudança que você teve, do despertar que você teve. O que aconteceu lá dentro? O que mudou em você? Primeiramente mudou dentro de mim, né? Porque eu passei a olhar muito mais para dentro. Eu Aham, percebi que a questão não era fora, não era o que as pessoas achavam de mim, não era o que os outros falavam sobre mim, era o que eu pensava e falava sobre mim. tá. Então, lá dentro, eu vi assim que eu precisava mudar a Tami, primeiramente eu mesma dentro de mim. E aí, Tá. quando eu comecei a jornada, foi difícil no começo, porque foram mudanças radicais. Tem momentos muito fortes assim. E, e aí eu fiquei muito com aquela frase que você cita, né? O mundo é dos ousados e dispostos. E aí eu falei, eu preciso ser mais ousada nisso. E teve mudanças assim que doeram muito, mas assim, eu sou muito grata, porque se não tivesse sido isso, eu estaria ainda perdida até hoje, entendeu? Eu aprendi a ser mais grata dentro do MAV. Eu aprendi a me priorizar mais, a não ligar tanto para o que as pessoas falam sobre mim, Aham, mas a olhar mais para o que eu penso sobre mim. Eu comecei a olhar mais para minha profissão. Eu falei, caramba, é isso aham. mesmo que eu quero para mim? Tá. Então, assim, não é só uma mudança para. Na verdade, não é uma mudança só para você ter um relacionamento, como você falou, é a cereja do bolo, relacionamento. Cereja do bolo. Mas é para você, Mas é para mim, para você se tornar uma mulher realmente de é alto porque valor. eu acho assim, né? Eu entendo isso completamente. Uhum, Acredite em mim, eu entendo, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que ainda estão descrentes disso, né? Você, eu tenho cada vez mais Maves em entrevista, mostro aqui para inspirar outras mulheres, porque eu tenho um interesse em falar que meu trabalho é bom, mas eu quero trazer alguém que não tem um interesse, né? Você não tá ganhando nada, você tá aqui de coração falando isso. Aí você fala assim, eu aprendi a ser... Eu perguntei, o que você mudou dentro do mar? Aprendi a ser mais grata, eu olhei para mim, não ligar para a opinião dos outros, eu olhei mais para a profissão. Aí algumas pessoas aqui que talvez não entendam ou estão chegando agora vai falar assim, tá, mas e o Kiko, né? O que que isso tem a ver uhum. que a Tami tá namorando agora? Eita, Tem a ver, falha. Tami? Isso tem a ver? Eita, cortou. Eu Cortou? não consegui Peraí, entender. vê se... Uhum. Tá, você me ouve Peraí. agora? Travou. Peraí. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, que bom. Tá me ouvindo? Tá certinho, né? Sim. Legal. Você falou assim, eu tô mais grata, Ítalo, depois que eu entrei no Mave, eu tô olhando mais pra mim, eu não tô ligando pelas opiniões, eu tô olhando mais pra mim, pra minha profissão, pra tudo. Aí algumas pessoas que estão chegando agora e não entendem muito. Tá, mas o que que isso tem a ver com conquistar um relacionamento? O que que isso tem a ver com conquistar relacionamentos, Tami? Tudo.
Tudo, porque quem que vai querer estar perto de uma pessoa que não tem uma vida? Que, tipo, só vive pro relacionamento, que não se valoriza, não se cuida, não sai. Ninguém quer. A pessoa quer a pessoa que se cuida, que sai, que se leva como prioridade. Porque é aquele negócio, as pessoas vão te tratar do jeito que você permite. Então, se você permite que as pessoas te tratem mal, com baixo merecimento, como lixo, elas vão te tratar assim, entendeu? Então, é sobre isso, tem tudo a ver, tudo. Tudo a ver, que linda resposta. Porque você está se relacionando com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, se eu me relaciono comigo, eu posso me relacionar com outras pessoas. Aí o amor magicamente acontece, né? Magicamente as coisas fluem, né? Exato. E o Cacau, como é que Eita, vocês se tá cortando de conheceram? novo. Opa, deixa eu ver se melhora, Tami. Peraí. Tá. Você me ouve agora? Se você estiver me ouvindo, me fala. Voltou? Peraí. Voltou agora. Tá. Vai me falando, tá? Se tiver ruim. Fechou? Tá, fechou. Como é que você conheceu o Eita, Cacau? eita, cortou. Ô, Cacá. Como é que... Vê se você me ouve Vou... aqui. Eu tava Pronto, perguntando. agora sim. Beleza, você tá namorando, né? O Kaká. Como é que vocês se conheceram? A gente quer A gente saber. se conheceu no Muay Thai. No Muay No Thai? Muay Thai, porque foi no Muay Olha, que Porque foi assim, incrível. quando tem a parte do funil Mave, né? Tem. E aí eu coloquei todo mundo no funil Mave, assim, porque eu tava conversando com Vamos dar de bastante novo. gente, saindo com várias pessoas. Então, assim, eu faço Muay Thai numa academia diferente da academia normal. Tá. Então, eu coloquei tanto os caras da academia normal e o da academia de Muay Thai. Então, assim, Peraí, vamos lá. e parecia que foi muito louco, porque quando você tá bem com você mesmo, parece que as pessoas notam tanto, e aí começou a vir um monte de gente, eu ficava assim, então, o que eu vou fazer aqui, né? Por ainda bem que tem o funil, ainda bem que tem o funil. Oh, meu Deus. Meu Deus. E aí a gente se conheceu, tipo, ele era muito quieto, assim, muito calado, só que ele é muito disciplinado nas coisas, né? Aham, aham, E em tudo que ele vai fazer. E aí, eu tinha parado um tempo de fazer Muay Thai, porque eu tinha outras aham. prioridades, outras coisas para fazer. Tá bom. E aí teve a pandemia também, né? E aí ele já, quando eu fazia, ele não tava, ele entrou depois. Tá. E aí quando eu voltei, ele tava lá, eu olhei assim, e eu converso com todo mundo. Eu sou extrovertida, eu falo mesmo, eu Aham. gosto de conhecer as pessoas. Aí Legal. eu falava com todo mundo, ele ficava só olhando de canto assim. Aí teve um dia que eu falei, meu, esse cara é muito quieto, deixa ele falar com ele. Aí eu cheguei, como quem não quer nada, e fui conversar com ele, porque você fala no Aprende, hein, método galera? Marvin. Aprende. Não fica esperando, não. Vai falar com os outros, gente. A Marvel, ela não é uma inspiradora, hein? A Marvel é uma não esperadora. Módulo 2. Assim, ó, Moço, aprende. ela não. Então eu ia conversar com todo mundo. Tipo, eu conversava com todos os caras da academia, assim, tipo, real, oficial mesmo. E aí, é, eu lembro que eu fui conversar com ele, ele ficou assim, todo tímido, tipo, ficava me olhando assim. Só que ele. Porque eu não via ele rindo. Aí eu comecei a fazer ele rir, eu comecei a fazer graça com ele. As EPs, né? Eu ficava usando com ele. Aí ele. Aí ele começou a conversar comigo. Aí, depois de um tempo, ele me chamou no privado, porque a gente tem o grupo do Muay Thai, né? Aí ele, oi moça, tudo bem? Eu falei assim, quem é você? Ele, sou fulano do Muay Thai. Aí eu falei, entendi, tudo bem. Aí a gente começou a conversar como Que quem não quer nada. legal, olha só, cara. Você tomou iniciativa, né? Aparentemente ele é mais fechado, assim, mais introspectivo, mas você não ficou intimidado, você solta, né? Introspectivo, e fez ele ter coragem de falar com você. Olha que legal. Sim. Aí ele, tipo, começou a conversar, ele falou, queria te fazer o convite. Eu falei, Ele, então, a gente pode sair, né? Para tal lugar. Aí eu falei, não sei não, viu? Não te conheço. Vamos lá, eu comecei a usar algumas coisas do jogo das palavras, né? Tá. Aí comecei a colocar algumas coisas em dúvida, assim, para ele ficar meio. Aí
Aí a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Aí eu não aceitei logo de cara, né? Eu falei, não vou aceitar logo de cara, vou dar uma segurada aqui. E aí, Até quando eu para achar que eu tenho que ir, eu também, vou. para criar essa conversa, criar ir avaliando, né? Porque a Mavi ela avalia, né? Sim. E aí eu comecei, depois que eu participei que eu fiz o método Mavio, e tanto os jogos das palavras também, eu comecei a analisar bastante essas coisas, a conversa da pessoa, como que a pessoa me tratava. Aí já foi Aham. outro cenário, né? Era outra E Tami. aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele me falava. Aham. Travou de novo. Travou, mas agora eu tô te ouvindo. Você me ouve? Hum, Oi, Tami. Vê se voltou. É que fica picotando. Voltou? Eita, Eu- travou. Peraí. Engraçado que a imagem pra mim tá perfeita. É a Tami. voz que fica picotando. Oi, Ah, voltou. tá. Voltou. Aí, beleza, você não aceitou de cara e você fez o jogo das palavras e o Mavi. Beleza, vamos partir desse Não princípio. aceitei. Tá. Eita, de novo. Vou Eu te voltar. escuto. Pode continuando aí. Eu te Voltou. ouço. Aí. Show. Manda brasa, que eu te ouço. E aí a gente. Aí depois de um tempo eu falei, ah, vou sair com ele, né? E aí a gente foi e tal. Aí ele veio me pedir um beijo. Aí eu falei, ainda não. É Mavi, hein? Aí Né, estudou o funil, hein? Aí estudou o funil. Aí eu falei, ainda não. E aí ele ficou olhando assim pra minha cara, e, tipo, com aquela cara, como assim ainda não? Eu te levei pra sair, tipo, assim, sabe? Aí aí ele veio e fez a pergunta da morte depois de um tempo, né? Ele que fez O a que que a pergunta gente da tem? morte. Ele que fez. Ele fez a pergunta da Depois morte, de sim. quanto tempo? Depois de quanto tempo? Depois de uns 3 encontros, ele fez a pergunta da Nossa, morte. Eu cara. falei assim, ixi, não é isso. Eita, cortou de Tô te novo. ouvindo, pode falar. Aí você falou, não, Aí, aí. então, não é isso que eu tô procurando, não. Ele fez a pergunta da morte por quê? Porque assim, calma, a gente ainda tá no início e tal. Aí eu peguei, dei uma afastada nele e fui continuar conhecendo outras pessoas, né? Até porque eu tava conhecendo outras pessoas também. Sim. Aham. E aí eu deixei ele parado numa fase do funil Tá. e, e aí eu fui mexendo nos outros caras lá que eu já tava, né, conhecendo. E aí, Aham. nessa época, eu fiquei em dúvida entre ele e uns outros dois que estavam avançando mais no funil, né? Tá. E aí eu comecei a ver aquela parte do sincero, disponível e gentil. Que são os pré-requisitos E aí eu falei, do Rave. Isso aí. os pré-requisitos do Rave, o GPS, comecei a olhar muito assim. Eu falei, esse tem isso, esse tem aquilo. Comecei a colocar bem, bem certinho. Aí, o que que aconteceu? Só que ele é diferente, para mim, assim, no gosto de aparência, que eu gosto, né? Aham. E tinha um outro que ele era exatamente o que eu queria na aparência. Ele era Tá. muito divertido, só que ele não era disponível. E aí eu falei, poxa, é disponível no sentido assim, ele tipo só aparecia, ele sumia e aparecia. Eu fiquei, Nossa. não Talvez dá. talvez a Tami do passado escolheria esse. Então, eu ia para esse caminho, exatamente. Eu ia me sabotar sério, sério mesmo. Olha que E legal. aí eu falei, não. Aí eu lembro que você fez uma live, foi uma live não, você postou uma história, Tá. contou uma história de uma Mavi que você falou para ela, ó, dá chance para aquele que é diferente, que também não é do jeito que você quer, né? Aham. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, por que não dar uma chance para ele? Porque a gente é muito diferente e as pessoas notam isso. Tanto que o nosso mestre de jiu-jitsu, que é meu mestre, ele não faz jiu-jitsu, Aham. falou pra gente, quando a gente começou a namorar, ó, vocês são muito diferentes, mas vocês escolheram fazer dar certo. Então, um tenta entender o tempo do outro e ajudar o outro, né? Ele falou.
E eu falei, caramba, as pessoas realmente notam. E ninguém acreditou quando a gente começou a namorar, porque é, é nítida, tipo, a diferença do nosso jeito junto. E Aham. aí tá, E que você é toda aí a extrovertida, gente, né? Ele aí deve eu dei um ser, tempo. você é toda extrovertida, ele deve Sim, ser fechado, né? ele é. E, tipo, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, de verdade. As pessoas conhecem pouco dele, mas ele, assim, gente, sério, eu não esperava. Eu não esperava. E, e aí, depois, eu deixei ele de molho lá um tempo e depois eu falei, bom, vamos lá então, né? Aí a gente voltou a conversar e tal. E aí ele me chamou pra sair de novo, aí a gente foi. Aí ele ficava me pedindo um beijo, aí eu segurei uns dois, três encontros. Caraca. E aí ele ficava. Aí ele falava pra mim assim, caramba, tipo, ele falando, né? Ele contou, eu perguntei assim, amor, o que que você pensou quando eu não te beijei assim nos primeiros encontros? Eu ficava me sentindo desafiado, porque eu falava, caramba, essa mulher não me dá um beijo, não me dá um abraço, não, não, não faz nada. O que que aconteceu? Eu nunca E o, vi e o uma povo mulher não, assim. Ele fala, e o povo não acredita quando eu falo não beijo no primeiro encontro, mas não é joguinhos, é para você levar as coisas com calma, para criar conexão e aumenta o desafio, o homem se sente desafiado, sabe? ele se sentiu e ele falava assim: você era um desafio pra mim, você ainda é. Ele fala pra mim: você era um mistério, tipo, eu não sabia o que fazer. Você não me beijou, você não abria tanta coisa da sua vida quando eu perguntava, porque ele perguntava tudo, Uhum. tudo da minha vida. Ele queria saber, ele ficou. E você não falava nada. Então eu fiquei assim: ah, eu vou conseguir, eu vou descobrir. E Exato. aí ele queria, E queria, queria. sabe o que é legal assim, que tá me chamando a atenção, Tami? Você me ouve? Sim, Sabe o que, que me chama a atenção? É a sua segurança em falar disso, a sua como você se colocou como prioridade, como você que realmente tava numa posição de merecimento. Poxa, eu mereço, deixa eu escolher, deixa eu ver o que é melhor para mim. É nítido como você se colocou em primeiro lugar. Eu acho que deve até assustar as mulheres que não entendem o que é a filosofia amável, o que, que é isso, porque está é uma mostrou tanta confiança, que está falando com tanta confiança, é maravilhoso isso, sabe? É uma mudança muito radical, muito radical. sim, totalmente. E assim, eu não acreditei quando eu consegui, tipo, falar não pra ele, tipo, de beijo, assim, de sexo, porque ele, tipo, jogava essas coisas, assim, não só ele, como outros caras que estavam no funil também. Uhum, E até tanto que tem uma frase do jogo das palavras que eu lembro que eu usei com um dos caras que estava no funil, que uhum, era o que eu tava em dúvida entre eles, né? uhum. E aí ele colocou a mão em mim assim, eu falei, tira a mão da realeza, é R$ 100 pra tocar aqui. Aí, aí ele ficou olhando Caraca! assim, ele arregalou o olho, ele falou, que isso? Aí ele ficou atrás de mim a festa inteira, porque a gente tava na festa de uns amigos nossos, né? Uhum, uhum. Aí ele ficava atrás de mim a festa inteira. Ele ficava andando atrás de mim, literalmente. Aí eu sentava no lugar, ele ficava atrás de mim, aí ele ficava puxando papo. Eu ficava assim. E cada hora Sensacional. eu usava um gatilho com Cara, você ele. é aplicado, você lembra de tudo, você fez tudo, você lembra de todas as ferramentas, você lembra das frases do jogo das palavras. Cara, não tem. É óbvio que ia dar certo, Tami. Você é muito, muito aplicada. Parabéns. Obrigada. Tem coincidência. E aí, eu não entendi. Não existe coincidência, é só resultado. Não. Era para ser assim, não é diferente. Continua, vai. Sim, é só você aplicar e confiar em você. Você vai confiando em você. É no método Mavi tanto que você aprende, né, isso, a confiar em você, a proteger sua confiança, Muita gente. é, a direcionar o relacionamento Quando é também. que mudou, E assim, e quando é que mudou tudo, assim? Quando é que você decidiu, nossa, eu vou ficar com o Kaká? E como é que aconteceu o namoro, de fato? e aí, o que que aconteceu? Aí a gente já tinha saído, tal. Depois acho que foi do quinto encontro, aí rolou sexo. E, e aí ele me levou no restaurante no Dia Aham. dos Namorados, Olha. com uma vista linda, 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 linda.
E eu já estava jogando, fiz a conversão semente, né, com ele. Eu já estava jogando algumas pistas assim. É, você tá saindo com alguém? Ah, então, olha, não que isso seja da sua conta, mas se eu estiver saindo, tudo bem, né? A gente nunca conversou sobre isso, a gente não é exclusivo. Isso Eu aí. falava assim. Aí eu sempre falava assim pra ele, tinha falado umas duas, três vezes. Aí, como eu tava conhecendo os outros caras, Uhum. né? Aí ele falou, ai, vamos falar sobre relacionamento? Aí eu falava, não, espera um pouquinho. Eu falava Conversão assim, ainda semente, eu dei deixa uma essa segurada. acontecer. E só um parênteses aqui, né? Alguém deve falar assim, nossa, então tem que ir para a cama no quinto encontro. Não é assim que funciona no método MAV. É uma construção, é um funil. Cortou. Você me ouve, Tami? Agora sim. Tá, porque você falou assim, no quinto encontro a gente acabou dormindo junto e tal. Então no quinto encontro eu vou dormir junto e com as pessoas. Não é assim, tem um monte de outros critérios que tem que avaliar, um monte de ferramenta, um monte de coisa que vai fluindo. Às vezes é no quinto, às vezes é no Uhum. oitavo, às vezes é no décimo, às vezes é no vigésimo. Depende de como as coisas vão fluindo, de como é que vai avançando no funil, que é uma ferramenta do método MAVE. Então, eu quero deixar claro, porque senão a pessoa acha assim, então é no quinto encontro. Não, 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 não. Não, Não é assim. não, No não. caso da Tami foi, porque a Tami, as coisas foram avançando da forma que foi no quinto encontro. Poderia ter sido no 30º encontro, poderia ter sido no 10º. Sim, Depende de como é que vai sim, fluindo o funil. Ué. sim. E como eu deixei ele parado numa fase do funil, como eu não Aham, avancei ele no funil, aham. então é como se tivesse começado uma parte de novo, né? Exatamente. Então, crianças, não tentem isso em casa, se vocês não entendem as coisas, tá? Por favor, crianças, não façam isso, vocês podem se machucar, tá? Sim. E aí eu já estava me sentindo muito segura, né? Aham. Quanto a isso, em relação ao meu corpo, a mim mesma, a minha autoestima. Então eu não tive nenhum um problema com Foi isso, né? natural, fluido e é perfeito. É assim, perfeito. É na hora certa, no momento certo, com a confiança e a certeza. É isso que a Mavi faz. Incrível. E aí foi Foi. no restaurante que ele te pediu namoro, Tami? Foi no restaurante, a gente tinha pedido já, né, os pratos, e a Aham. gente estava aguardando. Aí a gente conversando e tal, aí ele ficou olhando assim pra minha cara e falou assim: "Eu quero falar uma coisa com você, que eu já tentei falar uma vez e você meio que me ignorou". É, eu falei: "Fala, pode falar". Tô todo ouvidos. Aí ele falou assim: "Então, a gente já tá se conhecendo um tempo, para mim você é muito diferente, você ainda é um desafio. Tem coisas que eu não conheço, que eu não entendo, como você consegue, e você mexeu muito com a minha cabeça. Eu nunca vi alguém assim". Ele falou desse jeito. Tá emocional. Bum! Explodiu. Explodiu, aí eu olhei assim, aí eu pensando, né, no Papito. Eu falei assim: "O Papito conseguiu Deu mais um". certo. Deu certo. Aí eu fiquei olhando assim. A realeza tá reinando, hein? Sim, eu tava bem relaxada, assim, encostada na mesa, olhando pra ele. Aí ele, então, você aceita namorar comigo? Aí eu olhei assim, eu falei assim, tem certeza? Aí ele falou assim, tenho, claro que eu tenho. Eu quero namorar com você. Aí eu falei assim, tudo bem, a gente vai conversar sobre algumas coisas e aí eu vou te dar a resposta. Aí a gente conversou, Cara, que né, sobre a segurança. questão Que de se segurança. comunicar mais. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa que eu converso muito, que eu gosto de me comunicar bem. Eu não sou de ficar guardando as coisas, então assim, eu quero assim, assim, assim. Aí ele falou, tudo bem, eu aceito. Aí eu falei, então tá, eu aceito namorar com você. Caramba. Relacionamento de alto valor, um relacionamento nos seus termos. Olha que Nos incrível. meus termos. Sabe que eu me lembro agora? Nossa, eu tô impactado com a sua confiança, Tami. Muito confiante, muito segura de si, muito mave, muito mave. Mas sabe que eu me lembro? Se não me falha a memória, tá? Salvo se minha memória esteja falhando. No café da manhã, você me fez uma pergunta que você não estava tão realeza assim, não era? Eu não tava. Salvo Mas eu não lembro o que que foi. Eu não lembro também, mas eu lembro assim, cara, eu acho que.
não tava com essa autoconfiança. Acho que alguma coisa mudou naquele dia também, né? Mudou porque eu acho que quando você encontra, tipo, a pessoa que te ajudou, mesmo à distância, cara a cara, e você vê o relato de outras Mavis que também passaram por alguma coisa parecida, virou uma chavinha. Então, a partir dali, eu olhei, quando foi no café, eu olhei para mim, eu falei assim, caramba, eu tenho que acreditar mais que vai dar certo, porque eu confiava, mas eu, tipo, ainda tava meio assim, sabe? E eu lembro que eu te falei só que eu falava, nossa, eu falei assim, eu tô quase namorando. Aí você falou pra mim, faz a conversão semente. Isso. Isso. Eu lembro que você falou isso, aí eu comecei a pensar, eu pensei sobre isso, eu falei, caramba, e eu saí de lá tão segura, tão segura, tão segura, que eu falei, nossa, é isso. Tipo, se ele quiser ou não, tipo, tá tudo bem, não tem só ele no mundo. Tipo, se ele. Eu sou Mavi, eu sou assim, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero. Então ali eu fiquei muito, nossa, é sobre isso, sabe? Incrível. E quanto tempo levou desde o primeiro encontro, seu e do Kaká, até o namoro? Eu sei que teve uma pausa aí no meio tempo, né? Mas mais ou menos quanto Sim. tempo levou? Levou seis, três, 3 meses, até o namoro, né? É. 3 meses, mais ou menos. 3 meses e meio, por 12 ali. semanas. Método Marvel na veia, né? Agora, eles Método Mami, totalmente. namorados, No dia dos namorados. fala pra ele que não vale um presente só, tá? Tem que ser dois. Né? Um de namoro e um Ele me de... deu. Então, ele me deu um presente do dia do. Deixa eu ver, ele me deu. Ele me deu. Foi presente e chocolate. Foi isso. E me levou no restaurante ainda. Foi. Aí, não é só, não conta um presente só não, tá? São dois. Eu vou falar pra ele. Tem que falar. E você não é a primeira Marvel que começou a namorar no Dia dos Namorados, não. Eu já entrevistei umas três que começaram também. Da turma 18, turma 16. É, o Dia dos Namorados é o dia. E, nossa, eu já peguei vários ensinamentos assim que você usou. Fala umas duas técnicas aí que é para passar para a mulherada aí que você usou que você acha assim, cara, isso aqui é bom, você tem que fazer. Que você diria, Tami? Não tá sempre disponível. Ter uma vida mesmo de alto valor. Faz as coisas pra você. Se cuida mesmo, com força, assim, sabe? Real. Vai fazer a sobrancelha, a unha, vai correr, vai fazer exercício, se você gostar, vai dançar, vai sair com as suas amigas. É, Se cuida de verdade, se coloca como prioridade. Não é para as pessoas ver, é para você ver, para você se sentir bem, Um ato entendeu? de amor, né? Tipo, olha É, como eu me amo, olha como eu me amo. Cara, eu faço isso, olha como eu me amo. É tipo isso. Né? sim, é para você. E, e assim, vai porque você realmente quer estar lá, entendeu? Com a pessoa, não faz nada forçado, sabe? Não deixa as pessoas tipo te tratarem do jeito que elas querem, sabe? Se coloca como prioridade, se trata do jeito que você quer. E uma coisa que eu gostava muito também é de fazer muito desafio. E isso deixa os caras muito, muito loucos, assim. Tipo, eles perguntavam uma coisa, eu perguntava outra coisa em cima. Ou eu perguntava algo sobre eles, ou eu Cara, o ficava cara devia usando. sair do encontro, morrendo de raiva de você, sabe? Cara, não ganhou uma com essa mulher. Meu Deus do céu. Sim, e assim, se conheça tanto a ponto de ter as respostas na ponta da língua, sabe? Assim. E, e aí os caras, assim, eles vão morrer por isso. Morrer. Quando você é, é, virar o desafio na cabeça deles, eles vão querer mais. O que essa mulher tem que eu não consigo? Porque eles jogam com força, eles jogam mesmo. Tinha a cara que eu tava saindo que, tipo, eles às vezes usavam a mesma tática que eu tava usando com eles.
Que Fala, danado. gente, Nossa, eu sou ardiloso mentorada esse. do Y, amiga. Que história é Eu essa? sou mentorada, aí ficava aqui, não, rapaz. Aqui não, ô, recebo, sou o melhor do mundo. Pra cima da realeza? Exatamente, pra cima de mim, não. Pra cima da E realeza aí, comigo. então, essas duas dicas, e queira direcionar, sim, o relacionamento, porque eu sei que algumas pessoas que estão namorando também têm muita dúvida, sabe, sobre o relacionamento em si, mas você pode direcionar, você consegue. Tem muita coisa que eu faço no meu relacionamento, eu coloco como sugestão, e ele nem percebe, assim, mas quando ele vai ver, já tá fazendo, sabe? É, sempre Tipo, é sedução. As mulheres têm esse poder, tem que usar esse poder mesmo. O poder da e usa mesmo, assim. Você pensa, eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir fazer. Você consegue fazer. Vai treinando, vai fazendo. Faz, faz. Tipo, o que o Ítalo falou lá no método, no jogo das palavras, ou até nas aulas antes do MAV mesmo, faz. Que dá certo. Dá certo real. Então, assim, não fica se questionando tanto. Aplica. só vai, né? Só vai. Só. E, nossa, surreal, você tá dando uma aula. E assim, eu talvez para você que tá assistindo isso, seja uma coisa do outro mundo, o que a Tami tá Eita, falando. tá, Vê se você consegue ouvir, Tami. Melhorou? tá, De tá novo? mudo. Peraí, deixa eu Alô, ver. alô. Não. Alô? Espera, me Oi? ouve. Você me ouve, Tami? Alô? Me ouve Som. agora? Fala agora sim. Tô falando. Tá me ouvindo? Sim. Ah, o pessoal tá. Ó, você topa Oh, meu responder uma. Deus. Você topa responder umas perguntas da Ai, galera meu, que tá aqui? meu Deus. Tá falhando de novo. Ai, Ó, tô te vamos lá, vai ouvindo. dar certo. Relaxa. Vai dar certo, relaxa. Vai dar certo, vai dar certo. Você topa responder algumas perguntas de quem tá Meu aqui? Deus, peraí, vai voltar. É, Alô? Eita, tá cortando ainda. Alô? Tá ouvindo? Peraí. Volta, internet. Travou. Espera que vai voltar. Espera que. Deixa eu ver, Confia, então. confia, Tami. Confia. Ó, pensem nas perguntas que vocês querem fazer pra Tami, porque tenho certeza que vai ser. Ela vai responder e tá incrível esse bate-papo. A internet vai nos permitir, tá? A Tami é inspiração demais, né? Tami, volta. Voltou. Tá me ouvindo? Tá Aí, me, voltou a imagem. tá me É, ouvindo? agora, sim. Aê! Confia, confia. Tá certo. Tami, olha só. Você topa responder algumas perguntas das mulheres que estão aqui? Com certeza, Elas estão bora. pirando em você. Tami, você é a inspiração. Mas assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Você viu que é possível? Você viu que a Tami, quem era a Tami antes do método Mav, quem é a Tami agora? Deixa eu te fazer uma, pra gente fechar aqui. Eita, falhou de novo. Você falou, você viu quem é Tami, quem era Tami Quem é a antes, Tami quem era antes Tami. e quem é a Tami agora. E assim, parece muito surreal o que ela está vivendo. Mas isso não é uma mágica, isso é um método, isso é olhar para dentro, isso é autoconfiança, isso é tudo Gente, uma tá, cortou metodologia. de São novo, Ítalo. Ai, 18 turmas fazendo isso. Tá tudo certo, vai travou. melhorar. Vai melhorar. Tami, Peraí. Vai falar. vê se você Peraí, consegue me vamos ouvir lá. agora. Não, tá Vou falando. falhando. Tá. Vê se melhorou. Tá me ouvindo? Melhorou. Uhum, Show. sim. Escola. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quem era a Tami quando entrou no MAV e quem é a Tami hoje? Quem era a Tami? É, a Tami quem era a Tami quando entrou no MAV e quem é a Tami hoje, é isso? Eita, caiu de novo. É isso, é Voltou. isso. É essa a Agora, pergunta. eita, é isso. É, Antes do MAV, eu era uma pessoa que eu era muito, muito insegura. Eu tinha baixo merecimento mesmo. Eu me sabotava muito.
eu estava muito perdida, porque eu queria a todo custo agradar as pessoas. Então, eu fazia tudo pelas pessoas, né? Tanto que eu não cuidava de mim. E, e eu sou uma pessoa muito criativa nas coisas, né? Eu gosto de criar. E eu tinha deixado isso de lado. Eu fazia só as coisas pelas pessoas, literalmente. E eu não e algumas outras coisas que eu descobri, mentira e tal. E, e aí, depois do MAV, eu fui resgatando a pessoa que eu realmente sou, que é uma pessoa alegre, que hoje em Uhum. dia, né, depois do MAV, eu sou uma pessoa muito alegre. Voltei a criar as coisas que eu gosto, é, a, a me levar para sair muito, assim, de sair sozinha. Eu fui muito, comecei a ir muito. Me levei para Inclu- cinema, para restaurante, para viajar, para vários lugares. E hoje eu sou uma pessoa muito segura, muito confiante. Eu realmente acredito em mim de verdade, porque antes eu esperava acreditar em mim pra fazer as coisas. E eu comecei a acreditar dentro de uma tal forma, a me conhecer de uma tal forma que eu falei, caramba, eu sou um mulherão mesmo, sabe? E, e foi algo que eu decidi. O método, ele tá lá, como uma ferramenta muito poderosa. Literalmente é muito poderoso. Mas a maior parte é você que coloca em prática. Então, é, a ma- isso. E então, tipo, foi eu que escolhi fazer isso para mim. E sem ele, eu acho que eu estaria, nossa, ainda num limbo assim. Surreal, Tami. E o que é o método MAV para você, em Gente, poucas Ítalo, palavras? tô O vendo MAV para você, você, mas em eu não poucas tô te palavras, é o quê? escutando. Ai, não. Vê se Oi? você me ouve agora. Agora, Tá me foi? ouvindo? Legal. O que é o MAV para você, em poucas palavras? Que é o Mave para mim? É isso? Isso, o MAV para você é. Travou também. Travou, né? O que é o Aí MAV? voltou. Aí volta e para. O que é o MAV para você, Tami? O Mave para mim é uma escola e não é um método, é um aprendizado de vida, sabe? O Mave também é um professor, é uma terapia, é, é um estilo de vida. Um Mave para mim é Deixa eu isso. te fazer uma pergunta É o de que, curiosidade agora. Você me ouve? sim, Ai, tô curioso para te fazer uma pergunta. Você me ouve, Tami? Por que você me sim. escolheu? Você falou que já seguiu outras pessoas, tem tanta gente. Por que você me escolheu? Por que o Ítalo? Porque você é diferente. Você, tipo, geralmente, as outras pessoas que eu seguia, elas falavam assim: nossa, ele vai grudar em você e nunca mais vai soltar. Só que, tipo, fala dele grudar em você e nunca mais soltar, mas e você? Tipo, mas e você? Tipo, você só se importa com a outra pessoa? Não. Primeiro você tem que se importar com você. Então foi isso que me pegou. Porque eu precisava me resgatar de mim mesma, entendeu? Eu tava perdida em mim. Eu falei, pô. Aí foi isso que me pegou e falou, caramba, porque uma parte de eu ter entrado no método foi o quê? Quando eu entendi que o método não era para ter um relacionamento com a pessoa, e sim comigo, primeiramente. Então foi isso, quando a chave virou, eu falei, ah, é isso aqui. Que foi no fim de 2021. Sensacional. Tami, eu ia fazer uma sessão de perguntas e respostas com as meninas, mas está falhando muito. Então eu quero guardar essa live no meu Uhum. coração. E quem sabe a gente faz uma segunda live. Eu tô com medo dessa live cair, a gente perder tudo que a gente ficou aqui uma hora falando. Então,
Quero te agradecer. Um beijo no coração. Obrigado pela generosidade. Você brilha, tá? Manda um beijo pro Kaká. Obrigado. Que bom que vocês se Eu não tô... escolheram. Vida longa. Um beijo. Tá. Beijo, muito obrigada. Se as Mavis quiserem, são bem-vindas para me seguir, tá? Meu arroba é eitamiresende, com Y, e com S, o Resende. E eu tô aí aberta a vocês para tirar dúvida, para ajudar vocês no que vocês precisarem. E é isso. Vocês também são Mavis. E tenho vocês. Isso. Muito obrigada, Heitor. Você é maravilhoso, me ajudou muito. Você, Não, real. Beijo, Tami. Tchau. Sigam a Tâmia. Tâmia, Eita Me Resende, se eu não me engano. Aí você pergunta, Tami, você é de verdade? Você é de verdade? Ela é incrível, uma simpatia. Ela é Mavi da turma 16. Ela tomou essa decisão no começo do ano. E está vivendo um relacionamento de alto valor. Você viu que confiança, você viu que como a vida muda, né? Quando você tem um método certo, um professor certo para te guiar. Existe muito blá 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 por aí na internet. Então, confie em quem traz resultados, traz pessoas reais. Tamo junto.